Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aos nossos queridos telespectadores deste programa, esse programa aqui, Jucano, programa em que eu dou aqui minhas opiniões sobre o mundo aí, falo um pouco de tudo que me interessa. Eu sou Juca Maciel, sou jornalista, sou estudante de jornalismo e vim aqui falar com vocês hoje sobre a existência, a possibilidade da existência de Deus. Mas antes de tudo, eu queria falar aqui com vocês, tá bom? Sobre vocês se inscreverem, derem o like, compartilharem, se puderem aí, por favor, comentarem também. Pode ser me xingando, entendeu? Que aí ganha mais relevância. Eu fico mais conhecido aí na parada, entendeu? Valeu demais. E aí, queria falar sobre essa possibilidade da existência de Deus, porque eu queria falar especificamente sobre o como eu larguei o ateísmo e fui para o agnosticismo e mais especificamente para o deísmo, né? Nem tanto para o agnosticismo, porque o agnosticismo ele tem uma posição mais próxima do ateísmo, né? Agora, o deísmo já não. E basicamente, eu acho que daí eu vou ter que falar um pouco sobre toda a minha trajetória religiosa, porque eu virei ateu muito cedo, se comparado, tipo, com os outros, porque na maior parte das vezes é tipo, 15 anos, 13 anos, o cara vira ateu, né? Tipo, tá descobrindo, não, foda-se, tudo isso. Eu fui mais cedo, fico 10 anos, porque eu tenho autismo e eu tenho essa questão de hiperfoco, e aí eu acabei me interessando muito cedo por um assunto que chama filosofia, e aí eu comecei a ler algumas paradas, não necessariamente tinha entendido, na verdade, muita coisa eu não entendi, e eu li o Anticristo do Nietzsche. Eu li o Anticristo e ao mesmo tempo também eu vi a série Cosmos do Carl Sagan e aqui também Deus e Estado, que é do Bakunin também, e essa combinação aí fez, tipo, mudou minha vida, basicamente, minha concepção de vida mudou. É dos meus 10 anos até meus 20 anos, eu fui ateu, né, com alguns momentos que eu fui mais próximo da espiritualidade, da religião, e basicamente minha família, eu sou de família espírita, e basicamente porque não existem de fato provas científicas da existência de Deus, não existem. Agora a questão é, isso não necessariamente exclui a possibilidade da existência de algo maior. Isso propriamente eu sempre aceitei e sempre fui muito sincero em relação a isso, porque o meu problema nunca foi com a religião. De todos os problemas do mundo, eu acredito que a religião seja um dos menores deles. Eu nunca fui propriamente alguém como o Richard Dawkins. Até tô com o meu livro aqui na minha estante de livros. Eu não gravo ali porque eu acho muito chato esses caras que ficam gravando atrás de livros, né? Muito metido em intelectual. Eu sou jornalista. Então, ali naquela estante de livros tem o livro que chama do Richard Dawkins, Deus, um Delírio. Também, assim como eu tenho o livro Confissões, do Santo Agostinho, e são dois livros chatos, mas dois livros interessantes, tá? O Santo Agostinho é até mais legal, mas eu pessoalmente achei meio maçante o do Richard Dawkins, que fala sobre Deus, a não existência de Deus, porque fica uma hora que fica repetitivo muitas vezes. A questão toda, tá, em relação até sobre a existência de Deus, eu posso citar aqui, por exemplo, um ateu muito conhecido no século XX, era o ateu chamado Anthony Flew. O Anthony Flew, ele foi um dos Richard Dawkins da vida do século XX. Ele falava que Deus não existia e todo o século XX ele advogou por essa causa, tá bom? Mais do que causas políticas. E nesse sentido eu sempre achei meio besta tu botar mais prioridade na religião do que na política. A religião é algo muito íntimo, no final das contas, sabe? Então, o Anthony Flew, ele foi alguém que durante toda a vida dele advogou o ateísmo e ao final da vida ele começou a acreditar que Deus era possível, né? Ele começou a acreditar na existência de Deus. Um Deus não católico, não abraâmico, mas um Deus das religiões abraâmicas, eu quero dizer, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. No caso aqui, ele acreditava num Deus deísta, um Deus mais próximo como o Deus de Spinoza, que também eu tenho o livro ali na estante, se eu tivesse, pegaria aqui antes, se eu soubesse que ia ser maneiro, mas o livro, algo mais próximo do deísmo, algo mais próximo de um Deus, o Deus Civinaturi, né? Um Deus da natureza, um Deus mais similar à natureza. E Anthony Flew se convenceu disso a partir do momento que ele analisou que apenas uma inteligência superior produziria algo tão complexo como o caso do DNA. Tá? Especificamente o meu caso não foi esse. Especificamente o meu caso, ele até eu não acho que, até porque da ciência dele até a minha época evoluiu, né? Então eu não acho isso, mas eu especificamente acho que Deus possa existir, porque inevitavelmente ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte. Eu de verdade não ligo tanto para isso, tá bom? Então, e é que eu posso falar um pouco sobre a minha relação com o catolicismo, porque todo ateu ele é avesso ao catolicismo. Como eu não fui criado em família católica, fui criado em família espírita,
eu vejo o catolicismo com certa simpatia. Claro, porque a minha geração viu o Papa Francisco, viu esse Papa Leão de agora, e viu o outro Papa, se eu não me engano, Papa Benzo, que abdicou para pôr o Papa Francisco, e todos esses fatores deram uma visão mais light em relação à Igreja Católica, no sentido de que ela é muito moralista, muitas vezes, pelo seu conservadorismo. E eu não acho até que, na visão da teologia católica, o casamento gay seria algo que não seria pecado, tá? Então não quer dizer necessariamente que eu não seja favorito, porque eu sou bissexual, eu também não acredito no catolicismo. Eu não vejo por que acreditar no catolicismo, até porque eu ainda estou aprendendo muito sobre. Eu até, de certa forma, me considero católico no sentido de que eu respeito muito a doutrina e respeito muito as lições que eles querem passar para a vida íntima de cada um. Agora, o relacionamento sexual de cada um condiz a cada um, e eu acho muito injusto uma pessoa ir para o inferno ou para o céu por causa de uma coisa tão boba como essa. Porém, contudo, entretanto, todavia, voltando ao assunto, que era em relação, que apesar de tudo estar ligado, né, eu sou muito prolixo também, em relação ao que eu estou falando aqui é sobre o Deus deísta. E o que eu quis dizer aqui é que, inevitavelmente, a gente nunca vai saber, como eu tinha falado anteriormente, o que vai acontecer depois da morte, ou sobre almas, ou sobre essas questões. É uma questão muito de fé, sobre acreditar. E o que me fez aumentar um pouquinho as chances de crer na possibilidade de Deus ou de algo maior é justamente não só na visão, é na concepção de que a definição da palavra de Deus é algo que consegue fazer tudo, todos, consegue produzir sempre que quer algo, o possível. E nesse sentido, o que está mais próximo dessa definição é a natureza. E ao longo da história, nós sempre endeusamos a natureza. Nós sempre divinizamos, eu nem sei se existe essa palavra, tá? Mas nós sempre procuramos divindades baseadas na natureza. Esse deus abraâmico, ele surge na mitologia egípcia, tá? Com, se eu não me engano, o imperador Akhenaton, tá bom? Do Egito, em que ele diz que o deus Ra, o deus do sol, é o único deus, e assim surge o monoteísmo. E aí, por fim, até tem o Freud, que fala no livro dele sobre o monoteísmo, fala sobre a relação dele do judaísmo, em que, pelo que eu entendi, tá? Me corrijam se eu estiver errado, tá bom? Eu não sou psicanalista, eu sou jornalista. Ele fala ali que, no caso, Moisés promoveu essa ideia do monoteísmo em uma tribo que seria a dos judeus, e aí, por fim, essa tribo, digamos assim, voltaria ao egípcio e depois, posteriormente, estaria lá de novo. Algo assim, tá bom? É algo complexozinho de entender, até porque Moisés, hoje, pelo viés da arqueologia, até onde eu saiba, ele não existiu, tá? Não existem poucos indícios, existem mais de Jesus, bem mais de Jesus do que de Moisés até. Tá bom, então, enfim, acabei citando Freud, acabei citando a questão do judaísmo, porque foi a primeira religião monoteísta oficialmente, tá? E aí existe outra questão, que é em relação à origem do povo judeu, que eu não vou abordar aqui, até porque eu não sei muito, tá? Mas o que eu vim falar aqui é sobre a possibilidade da existência de um Deus deísta, a possibilidade de um Deus como o Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza, ele pega justamente esses três elementos da definição de um Deus: onipotência, onisciência e onipresença. O mais próximo disso é a natureza. E o que faz com que, ao meu ver, ele possa existir, porque justamente o contra-argumento, tá, a esse argumento de que Deus seria a natureza por ser onipotente, onipresente, onisciente, seria, tá, beleza, ele é isso. Mas por que fazer isso? Bom, o áudio, ele acabou bugando, acabou saindo daqui, tá? Então, voltando ao meu argumento, eu tava falando muito bem e aí simplesmente cortou o áudio. Peço desculpas, é o que aconteceu, mas o que eu estava falando, basicamente, o ponto em que eu terminei é: por que então eu irei rezar para um Deus que, por mais que tenha essas características todas, né, relacionadas à onipotência, à onisciência e à onipresença, se esse Deus é a natureza? E por que eu rezaria para a gravidade? É o argumento Richard Dawkins, é o argumento que me convenceu a não acreditar no Deus da natureza, o Deus de Spinoza. E o que me fez acreditar que
de fato faria sentido acreditar nesse Deus de Spinoza, num Deus que é possível, é porque simplesmente ao longo da história o ser humano sempre procurou por essa coisa maior. E se a coisa maior é necessariamente Deus, essa definição de Deus, então quer dizer que ele exista. Isso não quer dizer, tá, que ele é capaz de realizar um monte de coisa. Isso não quer dizer que ele vai interferir na minha vida, vai fazer milagres. Eu não acredito nisso. Isso não quer dizer que a ciência ela não esteja sempre procurando a verdade. Uma coisa não exclui a outra. Mas isso quer dizer que se Deus está sempre acima de nós, a natureza está sempre acima de nós também. E a natureza atende a esses requisitos que eu falei anteriormente, da onipresença, onipotência e onisciência. E por isso Deus existiria, porque Ele está acima de nós e junto com nós também. E Ele tem um poder que nós devemos respeitar. E quando eu digo poder, eu não quero dizer um poder místico, mas uma capacidade de realizar coisas da vida, como o próprio conceito de vida, como a morte, como, enfim, um zilhão de coisas, que é acima do ser humano e que nós somos parte também desse Deus. E é por isso que também nós devemos cuidar do meio ambiente, porque Deus é o meio ambiente também. Se Deus é a natureza, nós devemos cuidar de Deus também, porque Ele também nós somos parte de Deus e Ele é parte da gente. E pelo fato de estar com algo tão acima de nós, pelo fato de estar com tantas possibilidades e tantas questões e tantos poderes acima de nós, meros seres humanos, justamente por todas essas capacidades da natureza de criar e de destruir, e que não necessariamente tem a ver com poderes místicos, como milagres, justamente por tudo isso, que não só a gente deve cuidar da natureza, porque a natureza é Deus também, mas não só por isso, mas também é por causa de todos esses fatores que a existência de Deus acaba por fim, para mim, sendo mais possível. Isso não quer dizer também que eu acredite, que nem eu falei anteriormente, em milagres ou em coisas místicas, mas só quer dizer que eu acho mais possível existir isso. No final, religião e fé acaba sendo sobre isso, sobre, de certa forma, certas apostas. E eu gosto do catolicismo, talvez no futuro eu seja católico, eu não sei. Talvez sim, talvez não, pouco importa. A questão é, hoje eu vejo Deus de uma maneira que eu não vi anteriormente, que eu não vi durante 10 anos da minha vida, durante dos meus 10 anos aos meus 20 anos, e hoje eu consigo ver que talvez seja mais possível a existência de Deus. Enfim, espero que você tenha gostado, espero que você dê o like, compartilhe, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido até aqui, obrigado, tchau!